Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos nessa manhã de segunda-feira para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. Que alegria ter você aqui comigo, porque de segunda a sexta-feira você vai encontrar um devocional que vai te ajudar nessa caminhada de fé. Todos os dias eu trago aqui para vocês uma palavra de Deus para o seu coração, para que a gente possa meditar junto e crescermos juntos em compreensão da palavra do Senhor. Amém? Bom, o tema que eu tenho para o nosso devocional nessa manhã é: amar é também acreditar. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra que está na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo do 30 ao 33. E a palavra do Senhor nos diz: Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isso para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem onde o apóstolo Paulo mostra muita aflição naquele momento. Ele está indo viajar para Jerusalém, mas ele está com medo, ele está preocupado com as perseguições. Nessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo expressa a preocupação com a viagem que ele faria para lá, para levar, inclusive, umas ofertas que são reunidas ali pelos irmãos que estão na Macedônia, outros que estão em Acaia. Eles se reúnem para levar uma oferta para ser entregue aos irmãos que estão em Jerusalém. O apóstolo Paulo faria essa viagem para levar essas ofertas. E aí ele pede aos outros irmãos que orem por ele. Ele pede orações dos irmãos de Roma, porque ele viajaria para lá e algumas coisas poderiam acontecer. Bom, ele pede orações por dois motivos. O primeiro dele era para que fosse protegido dos rebeldes que poderiam encontrar na Judéia. Esses rebeldes costumavam saquear as pessoas que passariam por ali. E ele estava levando grande quantia de dinheiro, estaria levando a oferta que foi arrecadada. E o segundo, para que os próprios irmãos em Cristo que os recebessem bem. Primeiro ele queria a proteção dos rebeldes no trajeto e depois, para quando ele chegasse lá, que os próprios irmãos em Cristo Jesus recebessem ele bem. O seu pedido se baseava no fato de que, após ele deixar de ser perseguidor de cristãos e se converter a Jesus, passou a ser visto com desconfiança por muitos, porque muitos não acreditavam, porque ele era um perseguidor de cristãos assim. A história diz que ele era muito cruel no que ele fazia, ele prendia mesmo, ele levava mesmo todos encarcerados, ele não se importava, ele era crudelíssimo. Então, quando ele se diz convertido e começa a pregar a palavra de Deus, as pessoas têm medo, muitos não acreditam, muitos repudiam ele, até passam a persegui-los, porque eles tinham medo, eles tinham desconfiança. Os judeus o consideravam um traidor, porque ele era judeu. E aí o povo considerava ele um traidor. Enquanto muitos cristãos suspeitavam das verdadeiras intenções de Paulo. E isso afligia muito Paulo. Isso deixava ele muito triste. Mas ele tinha que ir em frente, ele não podia parar. Isso trouxe grande sofrimento para ele. Não apenas pelas prisões e pelas perseguições, mas porque percebeu que a falta de amor sincero da parte dos cristãos da Judéia em relação a ele era muito grande. Ele ficou muito aflito, porque ele percebeu que eles não acreditavam na conversão dele. Ele percebeu que os frutos que ele estava dando, ainda assim as pessoas não estavam acreditando. Achavam que o que ele estava pregando era mentira. E ele ficava muito triste com isso. E quando a gente lê a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o capítulo 13, os irmãos, da primeira carta a Coríntios, é um dos capítulos mais bonitos, assim. É o mais perfeito tratado sobre o amor que Paulo escreve.
Paulo, nesse capítulo, ele desenvolve o ensino de uma carta que é dirigida à igreja, que apesar de todos ali possuírem entre seus membros dons espirituais, né? Eles manifestavam dons ali naqueles lugares, mas eles sofriam muito. Eles tinham muita inveja uns dos outros, eles sofriam muito com contendas, com divisões. Um queria ser melhor que o outro, um queria ser mais que o outro. As preferências pessoais, um queria que prevalecesse o que esse gostava, e o outro queria que prevalecesse o que aquele gostava. Favorecimentos, né? Tolerância com pecados. Eles começaram a tolerar coisas que eram escandalosas. Então, entre muitos outros problemas que aquela igreja estava vivendo naquele momento. Isso gerou uma teia de intrigas, suspeitas e desconfiança que quase levou à ruína daquela comunidade cristã. E aí Paulo escreve este capítulo enfatizando o quão importante é amar, o quão importante é a gente perdoar, a gente relevar, a gente ignorar algumas coisas, não que desrespeitam ao Senhor, mas em prol de um benefício maior, que é o amor por todos. A carta que o Paulo escreve a 1 Coríntios, ele diz no versículo 4, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se assente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ele diz, havendo profecias, essas passarão. Havendo línguas, uma hora elas cessarão. Havendo a ciência, essa passará. Mas o amor jamais acaba. Então ele escreve a primeira carta aos Coríntios dizendo que o amor está acima de tudo. Que o amor é o que prevalece. Ele diz no final, agora pois permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Então não adiantava eles invejarem uns aos outros, mas o amor devia prevalecer. A compreensão, a gentileza, a educação. Então quando a gente lê esse capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, nós compreendemos que o amor, ele tudo crê. Ele tudo suporta. Não é isso que a palavra diz? Então amar é também acreditar no outro, acreditar na conversão do outro. Acreditar que o outro está disposto a mudar e, não só isso, ajudá-lo nessa caminhada, porque a gente sabe que a caminhada cristã é difícil, é uma caminhada de luta, é uma caminhada onde você abre mão, onde você todos os dias tem que lutar contra si mesmo e se renovar em pensamento, em atitudes. Então ele ficou indignado que as pessoas não acreditavam que ele tinha tido um encontro real com o Senhor e que ele sim era outra pessoa e que sim, ele havia mudado, que ele não era mais um perseguidor de cristão, mas um homem determinado a ajudar em prol do Evangelho, em prol do nome de Jesus Cristo. Então, ele mostra o quanto é importante que a gente possa acreditar no outro e incentivar. Mesmo quando somos chamados a sermos simples. Como o Senhor diz, sejam simples como a pomba e prudentes como as serpentes. Mesmo quando somos chamados para sermos dessa forma, temos que confiar e acreditar num coração convertido. Temos que confiar e acreditar na conversão de um irmão, na conversão genuína, porque não somos nós, não é o próprio irmão, mas é Cristo que convence, é o Espírito Santo que convence, é Cristo que transforma. E se esse irmão decidiu entregar a vida dele a Jesus e viver a real conversão e viver uma genuína conversão, nós não podemos criticar ou apontar, mas sim ajudar e incentivar, porque este irmão é para Deus um vaso de valor e nós temos que respeitar o chamado do Senhor na vida desses irmãos. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração, espero que tenha feito muito sentido para você e antes da gente finalizar esse devocional, quero convidar você a orar comigo, para que nós possamos ter uma semana
abençoada na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti em nome de Jesus, Senhor, por esse dia. Consagramos ao Senhor a nossa semana, Te rendemos graça, consagramos ao Senhor o nosso dia. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Obrigada por nos mostrar que o amor prevalece, o amor está acima de todos os nossos sentimentos. E se nós seguirmos o amor que o Senhor colocou em nós, grandes coisas nós faremos, Pai. Pai, nós não queremos mais viver em suspeitas e desconfianças em relação aos nossos irmãos, duvidando da fé deles, questionando a fidelidade deles. Nós te pedimos, Senhor, ensina-nos a amar com longanimidade, um amor semelhante ao teu. É isso que nós queremos viver, é desta forma que nós queremos demonstrar, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, já deixa o seu curtir aqui, porque ele é muito importante para o nosso canal. Eu deixo um grande beijo no seu coração. Eu espero você aqui novamente amanhã, às 5 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.